Olá pessoal, nesse vídeo, que é de uma série de 3 vídeos, nós vamos falar sobre enumerations. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando uma introdução sobre o que são enumerations, trazendo para o nosso português uma enumeração. Uma enumeração é um conjunto de nomes, vinculados a valores únicos e constantes, ou seja, você tem um nome vinculado a um valor. Podemos falar grosso modo tipo dicionário, associação nome e valor. Só que dentro dessa enumeração, os membros eles são únicos e constantes. Então você pode estar comparando eles por identidade. E essa iteração, esse enumeration, ele pode ser também iterado. Para a gente começar a trabalhar com o módulo de enumerations, nós precisamos importar primeiro o módulo enum, que é esse módulo aqui. E aí nós podemos trabalhar com ele. A classe base para a gente trabalhar com esse enumeration é a classe enum com E maiúsculo. E para criar um enumeration nós precisamos herdar essa classe. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui eu vou criar uma classe com elementos, que eu vou colocar 3 elementos químicos e vou identificá-los pelo seu número atômico. Então, o elemento 1 vai ser o hidrogênio, o elemento 2 vai ser o hélio e o elemento 2 vai ser o lítio. Então, o elemento 1 é o hidrogênio. Qual é o número atômico do hidrogênio? É 1. O hélio, o número atômico do hélio é 2. E o lítio, o número atômico do lítio é 3. Então, aqui nós já definimos um enumeration, ou seja, uma enumeração. Ou seja, estou associando o nome hidrogênio com o seu número atômico. O hélio com o seu número atômico e o lítio com o seu número atômico. Alternativamente, alguém pode pensar, nós poderíamos usar um dicionário, ou seja, eu criar aqui, por exemplo, vou dizer aqui, element_dict, criar um dicionário e passar esses mesmos valores aqui dentro, poderia até ser, mas você veja que aqui você vai ver mais para frente que eu posso acessar tanto por nome quanto valores. Aqui eu posso acessar o elemento de uma enumeração. No dicionário a gente é mais acostumado a fazer o quê? A fazer isso aqui, a passar a chave e receber o valor, A chave hidrogênio vai me dar o número atômico dele, a chave do hélio vai me dar o número atômico, deixa eu colar aqui, o número atômico do hélio, que é 2, e etc. Mas se eu já quiser fazer uma pesquisa via valor, pesquisar aqui dentro via valor, por exemplo, para ARO1, que quem vai ser, a gente não pode, já fica um pouco mais difícil. E também aqui você precisa se preocupar com com o código, com quem está indo, quem é quem representa quem. E isso daí pode induzir a erro. E além do que, o dicionário ele garante até que as minhas chaves sejam únicas, mas os valores não. Isso aí pode gerar um problema. Esse problema aqui, eu vou copiar aqui e colar. Vai que eu quero colocar aqui outro elemento e erroneamente eu coloco aqui o lítio. Ou o próximo elemento, eu vou colocar aqui o berílio, que tem um número atômico 4. Eu coloco ele aqui erroneamente como 3. Então quando eu vier aqui e pesquisar o elemento atômico, o número atômico do berílio ele vai me retornar 3, que é errado. Seria o que? Seria 4. Lá no enumeration você vai poder ver que nos vídeos que virão, que usando o unique, você pode estar definindo que seja só valores únicos e etc. Então vamos lá. Então, os valores também eles podem ser associados não só com inteiros. Você vê que eu associei aqui o que? Essa relação aqui entre o nome e o inteiro. Mas eu poderia também associar isso aqui com uma string. Ou seja, eu vou chamar uma classe aqui elemento 2. Você veja aqui que como eu falei, ela está herdando de enum, ou seja, para transformar essa classe no caso em enumeration. E aqui agora eu tenho. Então, cada membro ele vai ter suas propriedades como qualquer objeto. Ou seja, então eu posso quais são as duas propriedades que cada membro tem? A propriedade name e a propriedade valor. Então eu posso chegar aqui, eu posso chegar aqui e fazer isso, element, deixa eu ver aqui, hélio, name, vou pegar o hélio mesmo. Name. Então ele vai me retornar o nome aqui, ou seja, ele me retorna o nome do hélio aqui. Qual é o nome do hélio? Ele me retorna justamente o próprio nome, só que como o quê? Como uma string. A mesma coisa se eu acessar isso aqui via valor, ou seja, se eu der aqui um value,
ele vai me retornar o valor do hélio, ou seja, eu não estou pegando daqui, na verdade, né? Você vê que aqui é elemento 2 e aqui é elemento, eu estou pegando aqui de elemento. Então, o hélio é o 2, ou seja, ele me retorna o valor 2 aqui, que é o valor do hélio. A mesma coisa, eu poderia fazer isso aqui para elemento 2, né? A mesma coisa, né? Elemento 2, que é o que eu queria ali para mostrar que você pode estar utilizando string, não só inteiro. E aqui eu posso chegar aqui, ó, elemento 2, e daqui um value, e ele vai me retornar, não mais o inteiro, vai me retornar o nome, ou seja, que eu coloquei aqui, né? O nome em minúsculo e como uma string, ele me retorna. Mas nós vamos estar trabalhando sempre com essa forma aqui, que ali foi só para mostrar que você não precisa estar utilizando só o inteiro, você pode utilizar inclusive tupla, lista. Então, nós sabemos que cada membro tem suas propriedades como qualquer objeto. Então agora nós podemos verificar também igualdade, tanto utilizando igual, igual, utilizando o is. Usar o is era mais rápido do que usar igual, igual. Então vamos ver aqui como é que a gente compara igualdade. Então vamos lá, element, deixa eu ver se eu dou enter aqui para poder carregar certinho, element, hidrogênio. Então eu vou perguntar se ele é igual a ele mesmo, claro que ele vai dizer que sim, né? Então, se eu fizer isso aqui, perguntar se é igual a ele mesmo, ele vai dizer que beleza, é isso mesmo. Elemento hidrogênio é igual a hélio. Ele vai dizer o que? Ele vai dizer que falso, né? Porque não é igual. Então, para eu ver como essa comparação ocorre, eu posso verificar, eu posso fazer algo melhor aqui. Eu posso verificar seu ID, ou seja, o ID do elemento aqui, do elemento, né? No enumeration, ou seja, veja que eu estou vendo esse ID aqui, que é a minha posição de alocação na memória, ele vai ter esse valor. Como é que eu comparo igualdade? Se tanto faz a igualdade, quanto usando assim, tanto utilizando o is, né? Que vai dar também que é true. Tá vendo? Eu posso utilizar tanto igual quanto esse aqui. O sistema, para ele comparar essa igualdade, ele está comparando se os dois valores são iguais. E como é que eu sei que eles são iguais? Através daqui, ó, do ID. Vamos ver isso aqui melhor. Vamos supor, eu vou criar um elemento A, ou vou criar um elemento A, né? Aqui A como elemento hidrogênio, e B vai ser também elemento. Ou seja, eu estou associando isso aqui a duas variáveis diferentes. E vou criar o C, outra variável diferente aqui, elemento hélio. Eu vou botar o lítio que eu não usei ainda. Pega aqui, pronto. Então, o A é o hidrogênio, o B é hidrogênio mesmo e o C é o lítio. Se eu for agora vir aqui e fazer assim, ó, x id de A, então o id de A vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó, que é exatamente igual a esse, ou seja, porque ele está referenciando lá, ó, ao hidrogênio dentro de que da classe elemento, então ela é igual, entendeu? Se eu fizer a mesma coisa aqui para B, vai ter que dar igual também, porque está referenciando a hidrogênio também, é o mesmo valor. Já com C, claro, né, que não vai dar igual, porque está referenciando a outra coisa, a lítio, e não você vê que dá, no caso, outro valor. 5768 é 0, B é B, 8, entendeu? Você vê que já dá outro valor. Então, logo, né, se eu comparar que elemento hidrogênio é igual a lítio, não é. Ou seja, isso aí para mostrar que ele suporta também a comparação de elementos de igualdade. Então, utilizando igual a igual, como utilizando o is. Então, vamos que vamos. Os operadores maior e menor, eles não são suportados. Ou seja, você não pode verificar se alguma coisa é maior ou menor que outra, embora nesse caso aqui você possa fazer sentido. Se você estiver comparando números atômicos, o número atômico do hélio é maior do que o de hidrogênio, inclusive até a massa atômica do lítio, por exemplo, a massa atômica é maior, do hélio é maior do que a de hidrogênio. Então, você poderia estar comparando, dizendo que é maior ou não, né? Só que nesse caso ele não faz por si próprio, você poderia estar implementando, que é o que vamos ver em outros vídeos, como você estende essas funcionalidades. Então, se eu por acaso for perguntar se o lítio é maior do que o hidrogênio, claro que ele vai me retornar, né, que o operador maior ele não é suportado nas instâncias de element and element, né, element porque a classe que eu estou trabalhando é elemento na instância de element e element. Então, ele disse que não é suportado aqui em element. Podemos verificar a associação, né, por exemplo, eu posso verificar se lítio está presente em element, né? Como tem, ele vai dizer que é true, porque eu tenho lítio lá em element. Se não tivesse, ele daria um erro. Mas aí você pode verificar
se tem associação, se está presente, se o lítio está presente em elementos. Enumeradores são chamadas, são cálabros, ou seja, podemos pesquisar, aí é que está, você pode pesquisar um membro por valor, ou seja, eu posso chegar aqui e fazer isso, ó, elemento 1, que é o meu elemento que tem o valor 1, hidrogênio, ó, ele me retorna a representação do hidrogênio. A mesma coisa se eu fizer o elemento 2, ele vai me retornar o quê? Quem é o segundo elemento? É o hélio. Se eu pesquisar o elemento 3 aqui, chamando só aqui, ó, só por a classe e o valor, ele me retorna o que? O lítio, que é o valor 3. Lembre-se que cálabros, eu posso chamar uma classe, quando a classe ela é uma chamável, um cálabro, eu posso chamar ela utilizando como que fosse uma função, os parênteses e o valor, e ela vai me retornar o resultado. Então eles são cálabros também. Se nós pesquisarmos por um valor inexistente, vamos supor que eu quero pesquisar pelo número atômico 4, ele vai me dar um erro de valor. Por que ele vai me dar um erro de valor? Porque ele não encontra esse valor, ou seja, ele vai dizer que ele não encontrou esse elemento, ou seja, não é um elemento válido. Então ele vai me dar um value error, ou seja, um erro de valor porque ele não encontrou. Aí nós podemos ver que a enumeration eles também implementa o método getItem. E por que é importante falar isso? Primeira coisa nós vamos fazer o seguinte, vamos verificar aqui utilizando aqui esse método raise_attr, ou seja, eu verifico se existe um atributo dentro da classe ali. Então vamos lá, eu quero saber se element ele vai ter o atributo getItem. Então se eu faço isso aqui, ele vai me retornar o que? True. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer uma pesquisa desse tipo aqui, ó, mostrando melhor. Eu posso fazer também uma pesquisa desse tipo aqui, ó. Eu passar aqui o elemento, eu passar aqui os meus colchetes e passar o elemento que eu quero, tipo como a gente faz com o dicionário, né? A gente passa o dicionário e a chave, ele me retorna da mesma forma. Por quê? Porque ele tem esse método aqui, getItem, ou seja, ele me retorna o item se eu fazer a pesquisa dessa forma aqui, passando colchetes e o nome da chave, como que fosse o nome da chave entre aspas na verdade. Então, entre aspas aí, eu passo o nome da chave, que no caso é hidrogênio, entendeu? Então, nesse caso aí, o getItem ele retorna isso, ele dá esse comportamento ao seu enumeration. Enumeration também eles são hashables, ou seja, podemos usar eles como chave de dicionários. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, e fazer isso aqui, e pegar e falar isso aqui, ó. Eu quero associar agora meus enumerations dentro de dicionários com os seus números, com seu símbolo atômico, ou seja, hidrogênio, o símbolo do hidrogênio H, do hélio He e o do lítio Li. Então eu faço isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui, tá vendo? Elemento hidrogênio 1, ou seja, o símbolo dele é H, o hélio é He e o lítio é Li. Ou seja, eu posso estar utilizando ele como chaves nos meus dicionários. Eles também são iteráveis, ou seja, você pode interagir, fazer iteração dentro dos seus elementos. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, for elm maiúsculo em element print element. Então ele vai me imprimir cada um, ó, elemento hidrogênio, elemento hélio, elemento lítio. Por que ele faz isso? Porque ele vai iterando, né, dentro da sua classe lá e retornando cada um dos seus elementos. Eu vou aproveitar isso aqui para mostrar que eles têm também o método REPR e STR, né, que é aquela representação. O STR é a representação de string e o RPR é aquilo que a gente sempre fala, né, que é uma representação mais detalhada do que está sendo feito. Vamos mostrar para você ver. Eu vou aproveitar isso aqui mesmo, por isso que eu coloquei agora. Em vez de eu estar imprimindo diretamente, eu vou pedir para imprimir REPR aqui, ó, esse método REPR, e ele vai me imprimir isso aqui, né, que ele vai mostrar que é o hidrogênio de elemento e vai me mostrar também o seu, no caso aqui, o número 1, né, que corresponde ao número atômico, ou seja, que é uma representação mais detalhada. E o STR, posso também? Posso. Se eu fizer aqui com STR, ele vai me retornar exatamente a representação mais simplificada, exatamente igual daqui, ou seja, o método print, a gente sabe, né, que o método print, se tiver o método STR, ele vai chamar automaticamente, ele chama, na verdade, o método STR aqui, ou seja, é igualzinho. Então, eles têm o método print e STR, mais uma coisa,
A ordem importa. A ordem que você coloca ele aqui importa. Deixa eu copiar ele aqui para baixo para poder mostrar ele fora de ordem aqui. Então, eu vou criar aqui uma element para a gente ver que a ordem importa. Então vamos lá, element, beleza. E agora eu vou criar aqui reverse. Então eu vou colocar o lítio primeiro, o hélio como segundo e hidrogênio por último. A ordem que eu coloco aqui na iteração, ela importa, entendeu? Se eu fizer agora aqui, eu posso passar aqui o comando list, né, e passar no caso element. Ele vai me retornar uma lista com os elementos, ó. Eu estou passando elemento, então ele vai passar hidrogênio como a ordem que está aqui, hélio, a ordem que está aqui 2, e o lítio, a ordem que está aqui 3. Eu posso fazer isso aqui também, o list. No caso agora eu vou fazer com element reverse. O reverse, ele vai me passar na ordem que está lá. O lítio agora vem primeiro, o hélio vem segundo e o hidrogênio vem por último, porque é como foi colocado ali. Enumerations, eles são imutáveis, você não pode chegar e associar um valor qualquer lá. Vamos supor que eu queira agora, já tenho meu enumeration pronto aqui e eu quero adicionar o berílio. Então eu venho aqui e vou dizer elements berílio, valor 4, ele vai me dar um erro porque já que eu defini aqui, eu não posso chegar aqui e adicionar um valor por fora, então isso aqui não pode, bem como também isso aqui, utilizando para setar o atributo. Não consegue também porque ele não suporta que você faça alterações nele depois que ele já foi criado. Só você poderia adicionar o berílio aqui em cima e continuar seu trabalho, mas aqui nesse caso você não pode fazer isso em tempo de execução e adicionando valores. Então isso daí foi uma introdução sobre enumerations em Python. Esse vídeo é a parte de um vídeo de 2 ou 3 que eu vou fazer mostrando um pouco sobre enumeration. Nesse primeiro tópico eu vou estar mostrando as introduções, depois eu vou mostrar outras coisas, como você estender, como você adicionar outras funcionalidades nos seus enumerations, como você usar o decorate unique e etc. Obrigado.